Em mundos de vampiros e outras criaturas monstruosas, essas geralmente são colocadas em balanço pela força de seus antagonistas, os caçadores. Podendo ter vários níveis de poder, histórias e pontos de vistas, estes salvadores da humanidade são para mim extremamente fascinantes. Hoje, veremos um pouco mais sobre Blade, Van Helsing no filme de mesmo nome e Abraham Lincoln, o caçador de vampiros, pois eles representam facetas bem diferentes dos caçadores e também motivações, além de serem de épocas ou ideais bem diferentes. Olá, seres da noite! Hoje, antes de entrarmos no mundo de humanos que fazem toda a diferença, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem o like, comentário, compartilhassem com quem gosta desse tipo de conteúdo. Para quem puder se tornar membro por R$ 1,99 por mês para ter acesso antecipado a 3 semanas de vídeo exclusivo uma vez por mês, em breve grupo de conversa entre os membros, entre outros benefícios, quanto mais gente, mais benefícios. Agradeceria demais. Para quem não puder, tá tudo certo, também tem doações diretas e a clara inscrição. Só para deixar claro, este grupo aqui de caçadores já apareceram no canal, então se tiver algum aí por aí que eu não falei, é porque ainda não veio pro canal, e esse tipo de vídeo aqui é uma mescla aí para comparar os personagens. Eles não fazem parte do mesmo mundo, sim, para nós termos uma comparação e uma ideia geral. Suspensão da descrença é algo mais do que fascinante. Para quem não sabe o que é, não se preocupa não que eu vou explicar. Mas isso é algo que todos nós temos dentro de nossas mentes. Essa serve para que nós nos coloquemos naquele mundo e suspender a nossa realidade e entrar na cabeça algo que não seja real. Ou seja, para evitar aquela coisa de olhar para um filme e falar, olha que mentirada. Claro que é, afinal não é feito para ser verdade. Ao mesmo tempo que algumas coisas quebram a nossa imersão ou ficam um tanto estranho. E uma dessas coisas é o papel de caçadores em mundos onde seres da noite ou outras criaturas habitam, principalmente quando eles têm um grande poder físico ou estrutural, pois é muito difícil de ser o único ser, geralmente humano, indo contra todas as criaturas sobrenaturais daquele mundo. E por isso, vamos colocar um pouco de pensamento nesses três seres muito diferentes e ver como eles se comportam e se realmente fazem parte do mundo ou quebram alguma lógica interna. Blade. Eu atualmente estou vendo a série do Blade. Isso coloca algumas coisas em perspectiva, ainda que aqui eu colocarei mais em foco os filmes. Blade tem uma origem bem trágica. A sua mãe foi mordida por um vampiro quando essa estava grávida, e por isso ele nasceu meio vampiro, meio humano. Um Dhampir, o Daywalker, com todas as forças e apenas uma fraqueza, a sede pelo sangue. Tendo uma infância muito complicada, ele é treinado por Abraham, um caçador de vampiros mais do que obsessivo com o seu trabalho. E, devido a acontecimentos com a sua mãe e o monstro que ele realmente é, Blade cria um verdadeiro ódio pelas criaturas da noite. E com tantas vantagens, ele se torna o maior de todas as ameaças para os vampiros deste mundo, sendo extremamente forte, com armas capazes de eliminar diversos ao mesmo tempo, e um treinamento que o capacita de se esconder do resto do mundo. Ele é muito mais do que uma ameaça, ele é praticamente um cenário de fim dos tempos para todos, tendo conseguido derrotar La Magra, o deus do sangue, Drake, o primeiro dos vampiros, além de Nomad e os Reapers, que seriam uma outra grande ameaça para todos. Blade, se não fosse pelo tamanho gigante dos vampiros na sociedade e o quanto do mundo eles controlam, ele já teria terminado com tudo e com todos. Eles chegam a pontos de precisar jogar humanos contra ele para proteger a eles mesmos, tentam prender ele, entre outras coisas, pois nada normal funcionaria, e com uma grande rede de apoio e um senso moral impossível de se quebrar, Blade é realmente uma grande força. Van Helsing. Indo agora para um mundo bem diferente do nosso e com origens também bem diferentes, temos Van Helsing, ou também conhecido como Gabriel. Nesta versão da história, ele é o Arcanjo Gabriel, aqui conhecido como a mão esquerda de Deus. Mais do que apenas um mensageiro, um verdadeiro guerreiro. Nós não temos acesso a muitos detalhes,
Sabemos apenas que Van Helsing está na Terra por muito tempo, lutou em diversas batalhas, possivelmente tudo em nome de Deus e pelos humanos. Porém, devido a alguns eventos, perdeu a sua memória, e foi o que nos levou aos acontecimentos do filme. Durante a época da invasão dos otomanos, ele estava ajudando a proteger a Europa. Para isso, fez amizade com Drácula, membro da Ordem do Dragão, um conclave de nobres que jurou proteger o povo de Deus. Mas, para a infelicidade de ambos, se apaixonam pela mesma mulher, e quando Drácula tenta ir atrás dela, ela falece, o que leva ao conde a trazer ela de volta com magia das trevas, e que Gabriel termina com os dois. E por causa dessa dor e pecado, ele teria perdido as suas memórias pelas mãos de Deus, e se torna a persona de Van Helsing. Uma coisa que fica um tanto no ar é sobre seus poderes. Quando falamos em arcanjos, é que esses seres seriam de poder extremo, algo que nossa mente não teria nem mesmo a chance de compreender. Porém, quando vemos ele, seus poderes parecem muito básicos, sendo basicamente um humano bem capacitado, mas eu não diria super. Quando vai transformando em lobisomem, quem sabe? Talvez tenha perdido seus poderes para vir à Terra. Ainda assim, com ou sem poderes e memória, uma coisa é verdade, ele tem um grande senso moral e tem uma força de vontade de continuar a lutar contra o mal, não importa a sua forma, até mesmo um velho amigo que fez um trato com o demônio. Abraham Lincoln, não Abraham Whistler, importante, tem bastante Abraham aqui. E o nosso último exemplo aqui é Abraham Lincoln, que é algo bem interessante. Enquanto Blade é um personagem original da Marvel, ainda que os filmes sejam uma versão das HQs, a ideia geral é original. Já Van Helsing é uma mescla, se junta várias coisas ao mesmo tempo. O nome da novela de Drácula, cristianismo e algumas outras coisas para fazer algo novo. Agora, Lincoln é uma figura histórica e uma que tem uma grande importância, principalmente para o seu país, ainda que tenha um bom exemplo para o mundo. Aqui neste mundo, ele tem o seu contato com os vampiros quando seus atos levam um vampiro a ficar no caminho de sua família. Tudo para tentar livrar seu amigo de maus tratos. Isso fez com que um vampiro eliminasse a sua mãe e o colocando em um caminho de vingança. Para a sorte dele, recebeu treinamento de um vampiro para liberar o seu poder interior, o que realmente não fica muito bem explicado. Ele sendo o mais humano de todos aqui neste mundo, ainda que tenha a ajuda de alguma força do além ou sobrenatural, cósmica, como a força, é o mais humano de todos, tendo uma vida mortal, problemas de humanos e com a dor de perder um filho e ter pessoas que ama. Ao mesmo tempo que ser um dos maiores presidentes de seu país e lutar a maior guerra dentro do território nacional e ser conhecido por sua sabedoria, calma e responsabilidade, ser aquele que estabeleceu novamente o seu país, colocando o Unidos de volta em estados. E por causa deste grande conflito, ele foi representante que às vezes é melhor parar com ações simples e tomar a luta em outros níveis. Eles fazem sentido? Se você lembra bem, uma das coisas que eu gostaria de colocar em perspectiva é se estes seres fazem sentido dentro de seus mundos, ou seriam apenas inserções forçadas para se colocar uma humanização nos filmes e ter a necessidade de um herói. No caso do Blade, ele faz muito sentido. Ele não tendo pontos fracos normais e aguentando armas do dia a dia e golpes, faz com que ele seja muito especial. Ele sendo mais forte do que os vampiros normais e sabendo todas as fraquezas e as utilizando, faz dele uma força ainda maior. E ainda mais sem o seu lado emocional. Ele tem apenas seu caminho de vingança, ainda que essa possa ser algo muito mais profundo. Faz sentido no nível de uma verdadeira guerra contra os vampiros, e ele não estar sozinho. Existem outros caçadores, e os vampiros precisam lidar com todos e nunca se expor, caso contrário, eles se tornam a próxima vítima. Em Van Helsing, além da grande organização da Igreja Católica Antiga, ele também é muito bem treinado, com grandes equipamentos, e aparentemente as criaturas sobrenaturais deste mundo estão um tanto sob controle. Ainda que Drácula fique no domínio de seu pedaço por muito tempo, ainda está confinado àquele pedaço naquele momento. E fico pensando se Gabriel seria o único caçador que eles teriam, ou apenas o melhor entre eles. E no caso de Abraham Lincoln, ele é muito capacitado para seu mundo,
sendo que os vampiros, assim como nos filmes de Blade, não são dos mais fortes. E sendo o mais humano entre eles, tem a fraqueza de pessoas à sua volta e os vampiros se utilizando muito bem desta, ao mesmo tempo que ele é o mais lógico de todos. Afinal, ele usa o poder político ao seu favor, usa de algo muito maior para conseguir derrotar os vampiros, a força dos humanos, a junção de todos contra este mal essencial. Então, ele não somente é o que mais faz sentido, mas sendo de todos o mais inteligente. Meus pensamentos. Os caçadores de monstros são figuras fascinantes dentro das narrativas de horror e ação, pois representam a luta do humano contra o desconhecido, a resistência contra forças superiores e o eterno conflito entre luz e trevas. Blade, Van Helsing e Abraham Lincoln exemplificam 3 abordagens distintas deste arquétipo, cada um adaptado ao seu respectivo universo e contexto narrativo. Blade é um guerreiro frio e implacável, movido pela sede de vingança e pela missão de erradicar os vampiros. Ele é um predador entre predadores, uma anomalia dentro do seu próprio ecossistema dos monstros, e faz completo sentido em seu mundo, onde a guerra entre caçadores e vampiros se assemelha a um conflito secreto e tecnológico. Van Helsing, por outro lado, traz uma perspectiva mais mitológica e religiosa para o papel do caçador. Ele é um enviado divino, um anjo guerreiro perdido entre os mortais, lutando contra horrores góticos em um cenário de fantasia sombria. Seu papel é maior do que simplesmente eliminar monstros, ele é um símbolo de luta eterna entre o bem e o mal, da redenção e o sacrifício. Já Abraham Lincoln, o mais humano dos 3, usa sua inteligência e estratégia para combater o sobrenatural. Seu diferencial não é apenas sua força física ou seus poderes especiais, mas sim a sua capacidade de mobilizar forças políticas sociais para enfrentar uma ameaça invisível e influente. Ele representa a ideia que, às vezes, a maior arma contra as trevas não é uma lâmina ou um feitiço, mas sim a união de seu povo. No final, todos os 3 fazem sentido dentro de seus respectivos mundos. Cada um reflete um aspecto diferente da luta do bem contra o mal. Blade sendo a fúria e a vingança, Van Helsing a fé e a resiliência e Abraham Lincoln a razão e a estratégia. Em suas próprias maneiras, eles provam que o papel do caçador não é apenas de extermínio de monstros, mas sim de um verdadeiro guardião da humanidade. É isso aí então, meu povo, muitíssimo obrigado para todos que chegaram até aqui. Para quem chegou até aqui, me desculpe, minha voz tá uma porcaria. Problemas aí de gripe, com alergia, mas eu tô ficando bem. Para quem for me desejar melhoras, obrigado, mas né, já faz um tempo aí. Por quê? Sabe por quê? Porque faz 3 semanas que isso aconteceu, porque eu gravo com antecedência. Sabe quem tá vendo isso aqui na hora? Os membros do canal. Quer ter aí acesso exclusivo a 3 semanas aí de acesso antecipado? Ou se não, preferência na resposta e além de tudo, grupo aí exclusivo de conversa? É só se tornar membro aí do canal, que quanto mais gente entrar, mais benefícios vai ter para todo mundo. Então, beijo todo mundo aí na próxima.